O alarme soou como um grito ensurdecedor na estação de bombeiros de Lisboa, e quando pelas paredes frias e metálicas. Miguel Santos, com o coração acelerado, saltou da cama improvisada no quartel, vestindo o uniforme em segundos, mas ao chegar ao caminhão, viu os olhares frios dos colegas. Eles o ignoraram, deixando-o para trás como se ele fosse invisível. Naquele momento, Miguel soube que o segredo que guardara por anos havia sido revelado, e o preço seria maior do que qualquer incêndio que já enfrentara. Miguel correu atrás do veículo, gritando para que parassem, mas o motor rugiu e partiu sem ele. De pé no pátio vazio, sob a chuva fina da madrugada lisboeta, ele sentiu o mundo desabar. Como um bombeiro veterano de 10 anos, sempre o primeiro a entrar em edifícios em chamas, salvando vidas sem hesitar, agora era tratado como um estranho. O rumor começara na semana anterior, após uma festa do quartel onde, alcoolizado, confidenciara a um amigo próximo sobre sua orientação sexual. Eu sou gay, dissera ele, esperando compreensão, mas em vez disso, obteve traição. De volta ao dormitório, Miguel sentou-se na beira da cama, as mãos tremendo. Pensou na família, o pai, um pescador conservador de Setúbal, que sempre o via como o filho herói, o protetor. A mãe, devota católica, que rezava pela alma dele todas as noites. Como contar a eles? E Ana, sua irmã mais nova, que o idolatrava. A sociedade portuguesa, apesar dos avanços legais com o casamento igualitário desde 2010, ainda carregava resquícios de preconceito, especialmente em ambientes masculinos como o dos bombeiros. Miguel sabia que ser gay não era crime, mas ali, no quartel, era como uma sentença de isolamento. Na manhã seguinte, o capitão o chamou ao escritório. Miguel, ouvi boatos. Isso é verdade? Perguntou o homem de meia-idade, com um tom que misturava preocupação e desconforto. Miguel ergueu o queixo, decidindo não negar. Sim, senhor. Sou gay. Mas isso não afeta meu trabalho. O capitão suspirou, esfregando a testa. Não é sobre o trabalho, filho. É sobre a equipe. Eles se sentem desconfortáveis. Dizem que não confiam mais em você nos vestiários, nas missões. Eu não posso forçá-los. As palavras atingiram Miguel como um soco. Desconfortáveis. Ele, que dividira chuveiros e riscos com eles por anos, agora era visto como uma ameaça. Então, o que sugere? Que eu me demita, rebateu ele, a voz firme apesar da raiva interna. O capitão hesitou. Talvez uma transferência. Para outra estação. Lisboa é grande. Miguel saiu dali furioso, mas determinado. Não fugiria. Aquela era sua vida, sua carreira. Ele lutaria. Nos dias que se seguiram, o isolamento piorou. Colegas cochichavam pelos corredores, evitavam olhares. Durante um treinamento, quando Miguel tentou participar de um exercício de resgate, João, seu antigo parceiro, o empurrou de lado. Fica aí, Miguel. Não precisamos de distrações. A palavra, distrações, ecoou como um insulto velado. Miguel engoliu o orgulho, mas à noite, sozinho em casa, chorou pela primeira vez em anos. Pensou em Tiago, o homem que amava em segredo há meses, um professor de história que conhecera num café em Alfama. Tiago era o único que o via além do uniforme. Eles se encontraram naquela noite, num bar discreto no Bairro Alto. Eles me rejeitaram, Tiago. Como se eu fosse um estranho, desabafou Miguel, os olhos marejados. Tiago apertou sua mão sob a mesa. Você é mais forte que isso. Lute por quem você é. Mas Miguel duvidava. O amor deles era recente, frágil, e agora ameaçado pela exposição. E se minha família descobrir? Meu pai me mataria. Tiago sorriu tristemente. Então, escolha, viver na sombra ou enfrentar a luz. No quartel, a tensão escalou. Durante uma chamada de emergência, um incêndio num prédio antigo no Chiado, Miguel insistiu em ir, mesmo sem convite. Ele se esgueirou para o caminhão, ignorando os protestos. No local, as chamas devoravam o edifício, e gritos ecoavam das janelas. Miguel, sem hesitar, vestiu a máscara e entrou, resgatando uma criança presa no terceiro andar. Ao sair, carregando-a nos braços, os colegas o olharam atonidos. Você salvou a menina, murmurou João, mas sem gratidão,
apenas surpresa. Aquela ação o tornou herói na mídia local, mas no quartel, gerou mais ressentimento. Ele só fez isso para se mostrar, ouviu Miguel alguém dizer. O capitão o elogiou publicamente, mas em particular, avisou, isso não muda as coisas. A equipa ainda resiste. Miguel sentiu o peso da decisão, continuar lutando ou ceder. Ele escolheu o primeiro, mas o custo emocional era alto. Noites insones, dúvidas constantes. Era certo impor sua presença onde não era querido. Ou errado abandonar sua paixão por preconceito alheio. A família começou a suspeitar. Ana ligou, preocupada. Irmão, você parece distante. O que há? Miguel mentiu, mas sabia que não duraria. E Tiago, paciente, pressionava por mais compromisso. Vamos assumir isso juntos. Miguel hesitava, temendo perder tudo. Num momento de fraqueza, pensou em terminar com Tiago, voltar à heteronormatividade fingida. Mas o amor era real, doloroso em sua intensidade. O clímax do isolamento veio numa reunião de equipe. O capitão anunciou, Miguel, por votação, a maioria prefere que você saia. Miguel ficou de pé, o peito apertado. Vocês me julgam pelo que sou, não pelo que faço. Isso é justo. Silêncio. João falou, não é pessoal, mas... muda tudo. Miguel saiu dali, não derrotado, mas resolvido. Ele revidaria, não com violência, mas com verdade. Miguel passou a noite em claro, caminhando pelas ruas empedradas de Lisboa, o Tejo refletindo as luzes da cidade como um espelho quebrado. Ele precisava de um plano, algo que forçasse a equipa a confrontar seus preconceitos. No dia seguinte, ele procurou o sindicato dos bombeiros, relatando discriminação. Eles me excluíram por ser gay, disse ao representante, uma mulher de olhos penetrantes. Ela assentiu. Vamos investigar. Mas prepare-se, isso pode virar um escândalo. A notícia se espalhou rapidamente. Jornais como o Público publicaram artigos, bombeiro acusa colegas de homofobia. Miguel se tornou o centro de uma controvérsia nacional. Apoio veio de grupos LGBT, como a ILGA Portugal, que o contatou oferecendo suporte legal. Mas o backlash foi feroz. Comentários online o chamavam de vitimista, destruidor de tradição. No quartel, a hostilidade dobrou. Objetos sumiam de seu armário, piadas sussurradas ecoavam. Tiago apoiou incondicionalmente. Você está mudando as coisas, Miguel. Para nós, para outros. Eles passaram noites discutindo o futuro, sonhando com uma vida aberta. Mas o medo de Miguel crescia. E se eu perder o emprego? Como sustento minha família? Tiago abraçou. Então, reconstruímos juntos. O amor deles se fortalecia na adversidade, mas Miguel sentia o peso da escolha, priorizar o relacionamento ou a carreira. A família descobriu através da mídia. O pai ligou furioso. Miguel, isso é verdade. Você nos envergonha. A mãe chorava ao fundo. Filho, reze, mude isso. Ana, mais compreensiva, visitou, eu te amo do jeito que é, irmão. Mas papai. Ele está devastado. Miguel explicou, não escolhi ser assim, mas escolho não esconder. A conversa terminou em lágrimas, com Ana prometendo mediar. Mas o pai cortou contato, deixando Miguel com um vazio profundo. No quartel, uma investigação interna começou. O capitão interrogou todos. João, sob pressão, admitiu, sim, nos sentimos desconfortáveis. Mas ele é bom no que faz. Outros foram mais hostis. Miguel testemunhou, relatando incidentes. Eles me deixaram para trás numa emergência. Isso põe vidas em risco. O processo era exaustivo, forçando Miguel a reviver humilhações. Internamente, ele questionava, valia a pena. A dor era imensa, mas a inércia seria pior. Uma reviravolta veio quando, durante outro incêndio, desta vez no armazém Alcântara, Miguel salvou João de um desabamento. Arriscando a vida, ele o puxou das chamas. No hospital, João, com queimaduras leves, murmurou, obrigado. Eu errei. Miguel assentiu.
Não é sobre gratidão. É sobre respeito. Aquela ação quebrou barreiras. Alguns colegas começaram a repensar, mas não todos. Tiago propôs morarem juntos, um passo ousado. Vamos construir nossa família. Miguel hesitou, temendo mais rejeição. E se a sociedade nos julgar? Mas o amor venceu o medo. Eles se mudaram para um apartamento no Príncipe Real, bairro gay-friendly de Lisboa. Ali, Miguel encontrou comunidade, amigos que entendiam suas lutas. A investigação concluiu com uma advertência à equipe e treinamento obrigatório sobre diversidade. Miguel foi reintegrado, mas a tensão persistia. Ele decidiu liderar workshops, compartilhando sua história. Ser gay não me define como bombeiro, mas me torna humano. Alguns resistiram, mas outros, como João, mudaram. Desculpe, Miguel. Eu tinha medo do desconhecido. A família começou a se reconciliar. Ana convenceu os pais a uma reunião. O pai, relutante, ouviu. Filho, eu te criei para ser forte. Mas isso é difícil. A mãe rezou por aceitação. Miguel chorou, eu só quero ser amado. Aos poucos, pontes se reconstruíram, mas cicatrizes permaneceram. Miguel refletia sobre as escolhas, expor-se trouxera dor, mas também liberdade. Ele pagara com isolamento, mas ganhara autenticidade. Tiago era seu ancorador, o amor que valia cada batalha. Mas dúvidas surgiam, e se tivesse cedido? Seria mais feliz na ilusão. Com o tempo, a rotina no quartel melhorou, mas Miguel sentia uma vigilância constante. Cada olhar, cada comentário, era analisado. Ele se tornou porta-voz involuntário da causa LGBT nos bombeiros, convidado para palestras. Numa delas, em Porto, conheceu outros como ele, gays em profissões tradicionais, lutando contra preconceitos. Você inspirou muitos, disse um policial. Miguel sorriu, mas internamente, o fardo pesava. Tiago, por sua vez, enfrentava desafios na escola onde lecionava. Pais conservadores questionavam sua influência após saberem de seu relacionamento. Eles acham que ser gay é contagioso, desabafou ele uma noite. Miguel o consolou, vamos enfrentar juntos. Mas o stress afetava o casal. Discussões surgiam, Miguel priorizava o trabalho, Tiago queria mais tempo. Você luta pelo mundo, mas e por nós? Perguntou Tiago. Uma traição veio de onde menos esperava. João, agora aliado, confidenciou a Miguel que o capitão planejava transferi-lo para evitar mais controvérsias. Ele acha que você atrai muita atenção. Miguel confrontou o capitão, depois de tudo, ainda me punem. O homem admitiu, é política, Miguel. A imagem da corporação. Furioso, Miguel considerou renunciar, mas decidiu expor publicamente. Numa entrevista à TV, revelou, eles me salvam vidas, mas não salvam minha dignidade. O escândalo explodiu. Manifestações em Lisboa, com cartazes Justiça para Miguel. Grupos conservadores contra-argumentaram, tradições importam. Miguel se viu no centro de um debate nacional sobre inclusão. O pai, vendo na TV, ligou, filho, pare. Isso destrói nossa família. Miguel rebateu, não, papai. O silêncio destrói. A conversa terminou em impasse. Tiago, sobrecarregado, sugeriu uma pausa. Eu te amo, mas isso nos consome. Miguel, devastado, concordou, mas o vazio foi imediato. Sozinho, ele questionou suas escolhas, a luta valia perder o amor. Numa noite chuvosa, ele vagou pelo mirador da Senhora do Monte, contemplando a cidade. Lá, encontrou Ana. Irmão, Tiago te ama. Volte para ele. Inspirado, Miguel o procurou, implorando, não desista de nós. Eles se reconciliaram, mais fortes. No quartel, a pressão culminou numa greve simbólica de apoio a Miguel. Alguns colegas pararam, exigindo mudanças. O capitão cedeu, cancelando a transferência. Mas Miguel pagou caro, amigos perdidos, saúde abalada por stress. Ele começou terapia, explorando conflitos internos. Sou gay, mas também filho, irmão, bombeiro. Como equilibrar?
A família evoluiu. O pai, num jantar tenso, admitiu: eu errei. Você é meu filho. A mãe, ainda devota, aceitou Tiago. Se te faz feliz. Miguel chorou de alívio, mas sabia que aceitação era processo. Uma nova missão testou tudo, um incêndio massivo na Serra da Arrábida. Miguel liderou, salvando dezenas. João, ao seu lado, disse: você é o melhor de nós. A vitória uniu a equipe, mas Miguel refletia: o heroísmo compensava as perdas. Meses após o incêndio, Miguel recebeu uma promoção, mas recusou. Quer mudança real, não títulos. Ele fundou um grupo de apoio para bombeiros LGBT, compartilhando experiências. Tiago ajudava, fortalecendo o laço. Mas sombras persistiam, rumores de retaliação interna. Uma decisão moral surgiu quando descobriu que um novato, gay, era assediado. Miguel interveio, confrontando os culpados. Isso para agora. Um deles, veterano, rebateu: você trouxe isso para cá. Miguel reportou, levando a suspensões. Mas ganhou inimigos, questionando, protegia ou provocava. A família enfrentou testes. O pai, doente, precisava de cuidados. Miguel voltou a Setúbal, cuidando dele: filho, perdoe minha ignorância, disse o pai. Miguel perdoou, mas o passado doía. Ana anunciou gravidez, unindo todos. Tiago se integrou, ganhando respeito. No relacionamento, uma crise, Tiago recebeu a oferta de emprego em Madrid. É uma oportunidade, mas e nós? Miguel, temendo perda, discutiu: fique, por nós. Tiago rebateu: não posso sacrificar tudo. Eles negociaram, decidindo longo distância temporário. A separação doeu, forçando Miguel a confrontar dependência. Numa palestra, Miguel conheceu Luís, um ativista carismático. Atração surgiu, mas Miguel resistiu, leal a Tiago. Sou tentado, mas escolho o amor, confidenciou a Ana. A tentação destacou o valor do compromisso. De volta ao quartel, uma traição maior, João, revelado como informante inicial, pediu perdão. Tive ciúmes da sua coragem. Miguel perdoou, mas a confiança quebrou. Ele questionou alianças: quem era amigo verdadeiro? A saúde do pai piorou, forçando Miguel a escolher carreira ou família. Ele pediu licença, cuidando dele. No leito, o pai confessou: orgulho de você, filho gay ou não. A morte veio, deixando luto e reflexão. O tempo perdido valia o orgulho. Tiago voltou, solidário. Vamos honrar ele vivendo abertamente. Eles planejaram casamento, símbolo de vitória. Mas a sociedade reagiu misto, apoio e ódio. Miguel refletia: as escolhas moldavam, mas custavam caro. Ele pagara com dor, ganhara liberdade. O casamento de Miguel e Tiago foi discreto, na Capela do Rato, com família e amigos. Ana chorou de alegria, a mãe rezou bênçãos. O pai ausente, mas sua memória presente. Ele aprovaria, disse Miguel. A cerimônia marcou o renascimento, mas desafios continuaram. No quartel, pós-casamento, congratulações misturadas a olhares frios. Miguel liderou mais treinamentos sobre inclusão, mudando mentes lentamente. Mas um incidente, vandalismo em seu carro, com insultos homofóbicos. Ele reportou, mas a investigação parou. É o preço da visibilidade, pensou. Tiago, de volta, enfrentou demissão por razões éticas. Furioso, processou a escola. Miguel apoiou: luto como eu lutei. O caso ganhou mídia, unindo causas. Eles se tornaram símbolos, mas o stress testou o casamento. Somos ativistas ou casal? Questionou Tiago. Uma escolha controversa. Miguel aceitou convite para reality show sobre diversidade. Pode ajudar outros, justificou. Mas expôs vida privada, gerando críticas. Família preocupada: não se exponha mais. Ele prosseguiu, compartilhando lutas, inspirando jovens gays. Internamente, Miguel lutava com depressão. Terapia revelou: você sacrificou paz pela causa. Ele questionava: era mártir ou egoísta? Tiago ancorava: você é ambos, e te amo por isso.
Uma reviravolta, João confessou traição maior, sabotando promoções de Miguel. Confrontado, João pediu demissão. Miguel, em vez de raiva, sentiu pena. Preconceito destrói todos. A família cresceu com o sobrinho. Miguel via nele esperança, ensino aceitação. Ana concordou. Numa missão final, um deslizamento em Sintra, Miguel arriscou tudo, salvando colegas. Ferido, no hospital, refletiu, a vida era frágil, escolhas importavam. Recuperado, ele e Tiago viajaram para os Açores, renovando votos. Escolhemos um ao outro, apesar de tudo. Mas dúvidas persistiam, o ativismo valia as cicatrizes. De volta a Lisboa, Miguel publicou um livro sobre sua jornada, Chamas da Verdade, tornando-se best-seller. Entrevistas o elevaram, mas atas aumentaram. Uma ameaça anônima o forçou a proteção. Valeu? Perguntou a Tiago. Sim, por mudar vidas. O quartel evoluiu, políticas antidiscriminação implementadas. Miguel treinou novatos, inspirando. Mas a aposentadoria precoce veio, esgotado. Paguei o preço, admitiu. A família, unida, celebrou aniversários. A mãe aceitou plenamente, Deus ama todos. Ana e sobrinho idolatravam, tio herói. Tiago e Miguel adotaram um cão, simbolizando família. Planos de adoção humana surgiram, mas burocracia desafiava. Lutaremos, disseram. Numa reflexão final, Miguel caminhou pelo Tejo, pensando em escolhas, rejeição inicial, revide audacioso, perdas e ganhos. Ele mudara a sociedade, mas a que custo pessoal? A vida continuou, com altos e baixos. Amor perdurou, causa avançou. Mas a pergunta ecoava, foi certo priorizar a verdade sobre a paz, ou o silêncio teria sido mais misericordioso?